Muito bom. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Nós vamos usar os dois extremos da palavra. Você pega em Gênesis aqui com o dedo e vai lá para o outro extremo em Hebreus. Deixa o dedão lá. Hebreus capítulo 11. Quero falar sobre a barca da salvação. É meio esquisito, mas você vai entender. Gênesis 6, verso 13 e 14 diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Queridos, o autor português Gil Vicente escreveu 3 autos, e um deles, o famoso Auto da Barca do Inferno. Em 1517, quando ele escreveu, foi uma das peças mais emblemáticas, né, da época, e ainda o é, e tanto que nós estudamos em literatura. E esse auto que Gil Vicente escreve é uma sátira à Igreja Católica, na época dominante na Europa, e toda essa questão da moralidade que envolvia o homem. E o Alto da Barca do Inferno era um barco que era pelo diabo, conduzia as almas ao inferno, e tinha um outro barco que era um anjo que levava as almas para o céu, e cada um era julgado pelas coisas boas ou ruins que faziam, mas a maioria que morriam iam para o inferno, conforme a sátira, conforme a alegoria que Gil Vicente, trata neste auto. Isso por conta da falsidade, da ambição, da corrupção, da avareza, da mentira, da hipocrisia. E o contraponto para você não entrar nesse barco era exatamente você fazer o contrário, fazer o bem. E tudo relacionado à questão de boas obras, de boas ações, de você ser bonzinho e assim por diante. Eu não quero falar sobre literatura essa noite. De fato, o texto que nós lemos fala de um barco, de um grande barco, de uma barca. E eu não quero também que pensemos que se trata de um auto, como é a barca do inferno, feita por Gil Vicente. De fato, Hollywood já fez filmes sobre a Arca de Noé. Não foi nenhum nem outros, existem desenhos. Mas é uma história que aconteceu. Num passado um pouco distante, tratava-se a história da Arca de Noé como uma alegoria, de que ela não teria acontecido, era só uma forma de você dar uma ilustração como uma parábola. Só que a ciência e até mesmo a arqueologia já vem encontrando vestígios e sinais de que o grande dilúvio universal aconteceu exatamente na época bíblica que relata a Arca de Noé. Não se encontrou ainda a arca ou o que sobrou dela, não sei se será encontrado, mas o fato que não há mais entre a classe científica dúvidas de que um dilúvio universal tenha acontecido e que de fato aconteceu o relato bíblico da Arca de Noé. O texto que nós lemos uma parte nesse sermão não é uma ficção, foi algo que realmente e de fato aconteceu. O que eu quero trazer um pouquinho para nós conversarmos nessa noite é que às vezes nós vamos para o texto sagrado, para o texto bíblico, e imaginamos que aquilo que aconteceu ali foi para aquela época, para aquele tempo. Sim, é um fato histórico narrado em determinado ano, e estima-se que Noé ficou em construção da arca em torno de 120 anos, entre o anúncio de Deus para construir e o término em que a porta se fechou para cair a primeira gota foi em torno de 120 anos. Pregando. 120 anos, não são dias e não são meses. Óbvio que
A humanidade vivia mais tempo naquela época, né? Matusalém morreu, o homem mais velho do mundo, com 969 anos, quase 1000 anos. Mas ainda assim é o mesmo período de tempo que nós vivemos hoje. Não é um período reduzido que dá a mesma coisa. Não, não é. De fato, eram muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Mas o que eu quero chamar a atenção aos irmãos que estão aqui assistindo, você que está em casa assistindo pela internet, você que vai ouvir depois esse áudio no WhatsApp, é que a história da Arca de Noé aconteceu na sua época e no seu tempo, com um motivo claro, um propósito definido, mas a sua mensagem aponta para nós hoje. Aponta para nós hoje. É uma mensagem de algo que ainda está acontecendo, ou que está para acontecer, ou que vai de fato acontecer. Eu tenho ensinado os irmãos, e não é a primeira vez, os irmãos sabem, que tudo o que acontece no Antigo Testamento, ele é o que do que vai acontecer no Novo Testamento? O quê? Sombra. Tudo o que acontece no Antigo Testamento, na verdade, é um reflexo, é uma sombra do real do que vai acontecer lá. E a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela é o quê? Cristocêntrica. Tudo o que acontece antes e o que aconteceu depois vai convergir em Jesus. Por isso que um culto tem que ser cristocêntrico, um louvor precisa ser cristocêntrico. Cristo é o centro de tudo. É por Ele e para Ele que são todas as coisas, diz a palavra de Deus. E a Arca de Noé não está ali por um acaso. Tudo que está envolvido nas coisas, no entorno ali que envolve a questão da Arca de Noé, não é por um acaso, algo que aponta para o futuro. O texto de Hebreus nos dá esse norte, quando o autor de Hebreus diz que pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. O fato aqui de Noé não ver, não é apenas e tão somente a chuva, o dilúvio que haveria de vir. É o que vem lá na frente apontando para quem? Para Jesus. Porque o barco, a arca, o juízo, uma coisa que a gente não compreende é que nós só observamos o barco. Aquele barco grande, magnífico, os animais, né, bonitinho, entrando de dois em dois, né, como nos desenhos, nos quadros. Né, até hoje eu lembro um quadro que minha mãe tinha, né, talvez acho que os irmãos tinham também, a Arca de Noé, os animaizinhos em fila entrando, né, como se fosse desse jeito. Né. Noé tinha que pegar no laço, entra aqui e tal, não sei o quê. Né. Mas esquecemos o motivo. Não se fala de Arca de Noé sem relacionar-se a um juízo. Há um juízo, há uma condenação chegando, há uma ira a ser derramada. Arrependam-se. Enquanto Noé construía, enquanto Noé ficava lá com a sua família, com alguns voluntários, alguns ajudantes, os curiosos olhando, as pessoas zombando de Noé, esse aí enlouqueceu de vez, esse aí está louco. Noé continuava pregando o arrependimento. O fato é que quando Jesus chega, Jesus começa a ensinar, e os seus apóstolos perguntam, como é que vão ser os últimos dias, Senhor? Como é que vai ser quando o Senhor for voltar? Como é que vai ser quando o reino? Como é que vai ser? Qual é a resposta que Jesus dá? Como nos dias de Noé. Você quer saber como vai ser? Você quer saber quando tudo vai acabar? Como vai ser o fim do mundo? Vai ser como nos dias de Noé. Como é que era nos dias de Noé? Noé estava pregando e o povo estava o quê? Nem aí. Deixa esse louco para lá. Vamos casar. Estávamos preocupados em casar, em dar de casamento, em fazer faculdade, em fazer isso, em construir, em comprar, e viajar, e não sei o quê, e curtir, e pá. Mas de vez em quando a gente aparece lá na igreja, mas depois é um pá. É assim nos dias de Noé. Eu não sei se você lembra. Se você não lembra, vai lá, o MC tem tudo gravadinho. Quando começou a pandemia. E eu faço questão, sabe por quê? Não é porque eu sou pessimista, não é porque eu sou... Porque meu papel é alertar você. Começou a pandemia e começou a vir os profetas do Apocalipse, né? E aí veio o povo avivado, e veio e falou que Deus está levantando uma nação, um grande avivamento. Vocês ouviram isso? Eu dediquei uma live para combater uma falsa profecia de uma mulher falando isso. Que pegou um evento, né? Infelizmente a política hoje está misturando política com religião. Está misturando.
e os evangélicos. Você pode votar no Bolsonaro, não tem problema nenhum. Eu votei. Mas você vem dizer para mim que Bolsonaro foi escolhido por Deus, isso é blasfêmia. Blasfêmia. Se o Lula ganhar, eu vou orar pelo Lula, porque ele vai ser o nosso presidente. E a Bíblia manda eu orar por ele. Agora você vai vir dizer para mim, não, que é o Lula que foi... Isso é blasfêmia. Você acha que Deus lá está preocupado em quem ele vai pôr? Não. A Bíblia diz que toda a autoridade é instituída por Deus. Aí começam a amarrar Brasil com Israel, amigo de Israel. Ixi, aí começa as papagaiadas. E a igreja de hoje está virando uma igreja militante. Isso é um problema. Nós não fomos chamados para militar em favor de candidato A, B, C e D. Você está vendo o candidato aí indo para a igreja receber oração, e não sei, tudo isso é jogada política, mas isso está errado. A igreja não deveria se prostituir, desculpa a pressão, se prostituir com esse tipo de coisa. Tem que orar por um, tem que orar, ore por todos, seja feita a vontade do Senhor, mas ore, mas não vem aqui. Aqui nesse palco não sobe político nenhum em época de eleição. Você sabe disso. Subiu alguma vez aqui enquanto eu sou pastor? Você viu algum político aqui? Não. Nós não temos que misturar as coisas. Não temos que misturar as coisas. Noé, naquele tempo, estava pregando, estava anunciando. E Jesus exatamente falou isso. Nós estamos anunciando e as pessoas não querem nem saber. E dentro da própria igreja, o esfriamento. Aí veja, veio a pandemia. Achou que Deus ia levantar um exército, diz aquilo, que depois da pandemia as igrejas estavam abarrotadas. As pessoas iam querer buscar Deus. Cadê as pessoas buscando Deus? Cadê as igrejas abarrotadas? A pandemia já acabou. Cadê as pessoas? Foi mais fácil perder gente pela pandemia que gostou do sofá e ficou, não é? Do que trazer, do que encher. Irmãos, a volta de Jesus, não se esqueça disso. A volta de Jesus será precedida por um tempo de frieza e apostasia. Do contrário, não haveria necessidade de contar a parábola das 10 virgens, em que apenas 5 estavam vigiando. Essas parábolas não me dão direito de interpretar em termos de proporção. Eu não posso afirmar que 50% vai subir e 50% vai ficar. Não tenho. É uma hermenêutica chula fazer isso. Mas veja, é um número considerável. Você pensar, só 5 estavam prontas e preparadas. As outras 5, a metade não estava. Isso tem que me chamar a atenção. E a arca de Noé já lá atrás mostrava isso. É uma sombra do que seria a salvação, e hoje eu queria trazer esse comparativo para você e eu meditarmos e refletirmos sobre isso, para quando de repente você tiver que conversar com alguém, estiver evangelizando alguém, porque hoje se confunde muito. Não, porque Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus é amor. Não, que Deus não vai condenar a perdição, que Deus é isso. Irmãos, Deus está dando a oportunidade de salvação. Deus, a porta da graça está aberta. Para a época de Noé foram 120 anos para aquela geração ouvir, prestar atenção. E aquela geração ouviu? Aquelas pessoas atenderam a mensagem? Quem foi que entrou na arca? Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E os bichos. Só. Ninguém mais entrou. Ninguém mais entrou. E hoje nós estamos anunciando, o juízo de Deus está chegando. O juízo de Deus está chegando. O momento do acerto de contas está próximo. E nós estamos preocupados com o quê? Em casar, em dar em casamento, em fazer isso, em fazer aquilo outro. Menos com o reino de Deus, com o retorno e a volta de Jesus. A arca de Noé, presta atenção uma coisa. A arca de Noé é uma profecia já cumprida na vida dos que já morreram, e ainda vai se cumprir na vida dos que vivem. Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quem já morreu, já está vivendo no juízo final de Deus. Ok? Não tem mais conversa. Não tem como mudar a situação. Ele já entrou na eternidade e está no juízo. A questão é: ele vai ser absolvido ou vai ser condenado. E aqui não dá para você acender vela para ele, para a alma dele se endireitar. Não dá para você fazer batismo por ele que está morto, como algumas religiões e seitas fazem por aí.
Morreu, já está pro juízo. Você está vivo, você está no juízo? Não. Você só estará se acontecer o arrebatamento, então você arrebatou, já pré-entende que você já está absolvido. Porque se você foi arrebatado, está no céu com Jesus. Vai participar das bodas do Cordeiro. Quando Jesus voltar, a igreja vem junto. Aí os mortos ressuscitam. Aí vai ter o juízo. Quem ficou na tribulação, de duas uma, quem ficar na tribulação e sobreviver, presta atenção numa coisa, quem ficar na tribulação inteira, você é crente aqui, você não vigiou, você foi um crente frio, você vinha para a igreja, mas era um religioso, você não era um adorador. O arrebatamento aconteceu, você ficou. De coração, faz o que Jesus fez, vai para o campo. Se você ficar na cidade, irmãos, hoje é a coisa mais fácil achar você, não é? Percebe como o diabo está fazendo as coisas? É só o seu celular, eu já sei onde você está pelo seu celular. Você não precisa nem estar com o GPS ligado, só a antena do celular ali já sabe onde você está. A sua casa está completamente tomada por meios eletrônicos que vão localizar você. Você acha que quando o anticristo se manifestar, ele não vai ter o controle da internet? Ele não vai saber se você dentro da sua casa está cultuando ou não? Irmãos, isso aqui que eu vou falar para você não é teoria da conspiração, não. O celular capta o que você fala. Ele capta, já aconteceu comigo 3 vezes mais, a Ágata, a gente está conversando um tema, um assunto, alguma coisa parecida, o celular está desligado, de repente a gente vai no Facebook, ou qualquer outra coisa, começa a ver, começa a aparecer aquela coisa que a gente falou ali. Isso não é teoria de conspiração, isso não é, você está neurótico, não é. O celular, o que capta a sua voz, ele está captando. Está captando. E sabe o que eu acho interessante? A igreja, ao invés de viver um tempo de santidade, para não passar por isso, a igreja está cada vez mais distante, cada vez mais longe. Eu falei um negócio aqui sem arrependimento de meu treinamento. Para mim, da igreja que tem hoje, geral, quando eu falo igreja não é a nossa, tá? Geral. Só uns 30% estão prontos para subir no arrebatamento. Vivendo o que a Bíblia fala, que Jesus vem buscar uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula. Jesus não vem arrebatar religiosos. Jesus vem arrebatar adoradores. Não pessoas que se vestem com trajes da religião, que participam de protocolos da religião. Não, então pera um pouquinho, deixa eu começar a dar o dízimo, senão eu não vou ser arrebatado. E desse jeito você pode dar, que você vai ser arrebatado. Você não entendeu. Você não compra a sua salvação com o dízimo. Você tem que dar com um gesto de adoração, com amor, com gratidão. Não porque você está com medo da ira de... Não, que isso? Só prova que você não entendeu nada. E tudo isso que eu estou falando para você, está tudo na Arca de Noé. Quer ver? Presta atenção. Vou fazer, aqui vai ser projetado 2 colunas. Os fatos com a arca, que é uma sombra e ao mesmo tempo profecia, e o cumprimento parcial, né? O cumprimento parcial se dá com a primeira vinda de Jesus, tudo é em Jesus, e o cumprimento total na segunda vinda de Jesus. A arca é uma profecia divina, ela tem sua origem em Deus. Então o texto que nós lemos, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. É diferente do tempo de hoje? A palavra de Noé, está diferente de hoje? Eu os destruirei juntamente com a terra, você porém fará uma arca de madeira, de cipreste, dividida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Agora olha, nos tempos de hoje, Salmo 9, 17, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno. E aqui deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê a expressão ímpio, não remete o seu pensamento lá para a cadeia, lá para os traficantes, para os estupradores, para os pedófilos, para gente ruim. Não joga para eles lá não. Sim, eles são ímpios. Mas da categoria da palavra de Deus, todo aquele que não segue a Deus, todo aquele que não confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados, todo aquele que não viveu um novo nascimento de vida, é ímpio aos olhos do Senhor e vai ser lançado no inferno. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Apocalipse 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros.
E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Interessante, né? Temos o Lucas, nosso irmão aqui, juiz, e como juiz, ele tem a obrigação, não de dar a opinião dele, ele tem a obrigação de analisar os fatos e as provas que estão, cada parte vai colocar ali, e à luz da lei, aplicar a lei em cima do que as defesas ou acusação estão sustentando, e as provas apresentadas. As provas apresentadas. Precisa comprovar o que está sendo colocado ali. O que nós vamos provar da nossa absolvição não está sendo registrado no livro da vida. Tudo o que nós estamos fazendo. Chegar a vez da Priscila, vai abrir o livro lá na letra P. Então, Priscila, você disse que era crente, estava lá, tal, pá. Mas você, afasta de mim, eu nunca te conheci, pá. É assim que vai acontecer. Nós achamos que isso é historinha de cinema, não é? Interessante que quando a gente era criança, irmãos, a gente não percebe como Satanás é astuto. Na nossa época, não tinha tanta tecnologia, tanto cinema, tanto streaming, tanta coisa. Nossa época infantil, nós assistimos essas coisas, as tias colocavam no moralzinho para nós lá, a gente ficava apavorado, a gente ficava assim, era real. Hoje, eu não sei, a Agatha estava assistindo uma série, aí eu peguei um pedacinho, é Stranger Things, é isso? É. Irmãos, aquilo ali é demônio puro. Claro que o cinema vai dar um negócio de extraterrestre, mas no último capítulo que comecei a assistir agora, o diabo aparece ali. E incorpora na menina. Você pode falar o que for, mas naquela cena que a menina é suspensa no ar com o olho virado, é o demônio ali. Você pode achar, não, mas o senhor está exagerando, não sei o quê. É exatamente isso que o diabo quer que você pense. Você está exagerando, que não é assim. Eu não estou falando que você não tem que assistir. Eu não estou querendo ser tapado, não é isso. Eu estou querendo que você olhe com um senso crítico. Como que o cinema está introduzindo assuntos que na verdade são reais e é verdadeiro, mas na hora que você vai para as escrituras, você pensa que é tão ficção quanto que você está assistindo todo santo dia ali, e não é, vai acontecer. Vai acontecer. Não, mas esse negócio aí, o cinema, olha só como suspendeu a menina, olha só como não sei o quê. Não, não é, vai acontecer. Vai acontecer. E quando a gente acha que a gente não dá tanta bola, não, irmãos, eu já vi cristão dizendo que o inferno não existe. Que o diabo não existe. Irmãos, eu já ouvi cristão dizendo que o diabo não existe. A arca era a salvação. Era o único meio para aquela geração se salvar do juízo que estava por vir. Jesus, Ele é a única salvação das pessoas, dos povos e das nações. A arca era o único abrigo seguro. Não adiantava ir para os montes, não adiantava pegar uma árvore gigante. Era somente dentro da arca que haveria segurança, proteção. Olha o que Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Acho que foi São Francisco, não sei quem falou, que você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, vivido na igreja, casado na igreja, batizado na igreja, apresentado os seus filhos na igreja, morrer e acordar no inferno, porque você esteve a vida inteira na igreja e não em Jesus. Não, mas eu sou da igreja, eu faço parte de uma igreja. Não, eu estou lá, não, estou há 30 anos. Eu fundei a igreja aqui. E eu posso estiver no inferno. Se você não compreender que não é a igreja que salva, é Jesus Cristo, é o relacionamento. Quando a gente pega no pé aqui, e a questão de dízimo, essas coisas, é só um ponto que demonstra como está o seu nível de adoração com Jesus, a sua experiência. Eu gosto muito de fazer, eu gosto muito mesmo, eu observo muito. Você sabe quando eu observo um casal que não está legal? Que é estranho? Quando eles não se tocam, quando cada um senta num canto, quando não faz um carinho, não faz uma coisa, né? Aí, às vezes eu estou observando, a mulher encosta aqui, o marido põe a mão na perna dela, né? Gestos estão próximos, você vê,
Há uma situação ali. Agora, você classificaria como normal? Mas então, o que a sua mulher gosta de comer? Eu não sei. Mas como você não está casado com ela? Você não percebe o que ela faz? Ela não se expressa. Não, a gente não conversa sobre isso. Mas peraí, como assim você não conversa com isso? Não parece conversa de doido? Você não tem um relacionamento com ela? Você não conhece ela mais profundamente? Agora, faz essa ponte para com Deus. Ele não é seu Deus? Você não fala que ele é seu pai? E o que você sabe dele? Ele já se apresentou a você? Ele já falou alguma coisa com você? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Eu estava vivendo um momento de grande angústia na minha vida em 2014 para 2015. Mas angústia mesmo. Talvez se você não vai acreditar, não sei, é problema seu. Foi uma experiência que eu tive com Deus. Eu estava pedalando onde eu morava. Eu pedalava bastante. Meu quadril ainda deixava eu pedalar. E eu fui, tinha uma não é ciclovia, um velódromo na cidade, que é onde os ciclistas ficam fazendo aquelas voltas, né? É velódromo. E eu estava indo para lá no velódromo. Eu estava tão angustiado que eu ia e chorava. Eu estava chorando, e o tempo estava cinza, assim, igual esses últimos dias. É por isso que quando o pastor pega no pé para você estudar a Bíblia, ler a palavra, decorar, vir na EBD. Porque quando você está em cima de uma bicicleta pedalando, você não pode abrir o celular nem a Bíblia ali para a palavra vir te consolar. Você não pode. Porque você também não tem momento para vir angústia. Não tem momento que o diabo vai vir te afrontar. Não tem. Você não sabe quando isso vai acontecer. E quando a palavra está no teu coração, você olha lá pela manhã, você orou, você gastou aquele tempo antes de ir para o trabalho, qualquer coisa, o Espírito vai alimentar você o dia inteiro com aquela palavra. E quando a angústia vier naquele momento, o Espírito traz aquela palavra que você lembrou, e ele vem e conforta o seu coração. E naquele dia eu estava angustiado, eu ia pedalar final de tarde, e fui pedalar, e cheguei no velódromo, e pedalei, e chorava, e pedalei, e chorava, e falava com Deus, e chorava. Sem brincadeira, irmãos. No momento que eu parei para chorar assim, eu estava quase no meio do velódromo, o velódromo é oval, eu estava neste lado para chegar no meio. E o velódromo, ele tem abertura para lá. E quando eu parei para olhar assim, sem brincadeira alguma, o céu que estava negro, bem na minha reta assim, fez um buraco, como se um buraco assim, e veio um feixe de luz de pôr do sol. Tudo cinza e negro, e ali na minha direção, ali eu senti o Espírito falar para mim, eis que estou com você todos os dias da sua vida. E as minhas lágrimas foram secadas pela experiência que eu tive com meu Deus ali. E foi uma das experiências que tem me sustentado até hoje, diante dos meus problemas, das minhas angústias. Trazer um testemunho da nossa irmã aqui, de fidelidade ao Senhor, é essa experiência. Como que você acha que vai chegar no céu, sem ter tido uma experiência com Deus, nesta vida que você está aqui? Se você não tem uma experiência, me perdoe. Se você não tem nada a contar do seu Deus, me perdoe. Você está perdendo o seu tempo. Você é um bom religioso, mas você talvez não tenha passado pela experiência real de salvação. Porque não há ninguém que tenha tido um contato profundo com Jesus, que não tenha uma experiência para contar com Ele. Ninguém. Pergunta para a mulher do fluxo de sangue. Eu queria chamar a irmã do fluxo de sangue. Vem aqui na frente, ela vai chegar assim. Graça e paz, irmãos. Pois há 12 anos eu torrei toda a minha fortuna, eu era muito rica. 12 anos eu fui lá no HC, eu fui no Einstein em São Paulo. Me levaram para os Estados Unidos, estudaram meu caso, fizeram uma junta médica, ninguém deu jeito. Mas aí eu soube que o Senhor estava ali no Nordeste andando. Eu já não tinha dinheiro, mas eu fui, eu peguei dinheiro emprestado, fiz um empréstimo consignado. Eu fui, falei assim, porque as coisas que eu ouço ouvir dele, eu pensei comigo assim, eu não tenho mais nada a perder, mas se eu pelo menos tocar nele. E eu fui, irmãos. Eu cheguei lá, tinha assim um mar de gente, eu falei, perdi meu tempo, porque eu não vou conseguir. Mas eu peguei o meu único fôlego assim, falei assim, eu preciso ir, fui impor, dá licença. Homens me deram cotovelada, porque mulher não podia chegar perto de Jesus, mas eu fui, eu sangrando, irmãos, com dor. Mas eu falei, eu preciso chegar perto de Jesus. E eu cheguei assim perto, ao ponto de só pelo menos alcançar assim, encostar nele. Jesus estava andando. E a gente tinha que andar junto, e eu era empurrada para cá, para de repente eu fui lá e encostei. E irmãos, eu fiquei com muito medo, porque quando eu encostei, Jesus parou, a multidão parou. E eu estava atrás de Jesus, e eu fiquei quieta, com medo. Eu não sei, alguma coisa estranha aconteceu em mim, porque eu comecei a me sentir melhor. Mas eu só ouvi Jesus, eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, o pessoal perguntando, o que foi, Jesus? O que aconteceu? Ele falou, alguém tocou em mim.
E eu fiquei com medo de eu ser repreendida por Jesus ali, eu fiquei quietinha. E os discípulos, mas Senhor, está todo mundo te apertando aqui. E aí Jesus virou para eles, não, alguém tocou em mim, mas de mim saiu o poder. Ah, irmãos, ali eu entendi que eu fui curada. E eu me manifestei a Jesus, e Ele falou, filha, a tua fé te salvou. Uma mulher, que a maior experiência daquela mulher não foi a cura física, foi a fé, foi a perseverança e crer que Jesus era o Filho de Deus. O maior presente que você deve dar para o seu pastor é de fato você me encher meu WhatsApp, pastor, eu tive uma experiência com Deus. Pastor, eu tive uma experiência na minha casa. Pastor, ganhei uma vida para Jesus. Esse é o maior presente que um pastor quer ganhar. E o Supremo Pastor, mais ainda. Mais ainda. A arca era o transporte. A arca era o caminho para aqueles que queriam se salvar do castigo. Era o meio, o único meio. O que Jesus disse em João 14,6? Quem lê para mim aqui, João 14,6? Ou vamos ler todo mundo junto, João 14,6. É a próxima tela. Não, pulou. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, vamos falar junto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Algumas religiões são igual ao Titanic. Titanic era um barco que nem Deus afundava, lembra disso? E a arrogância do homem, essa é a nossa arrogância. Como foi projetado o Titanic? Tinha botes salva-vidas para todos? Não. Eram 3.000 pessoas, mais ou menos, a bordo, em torno de 1.200 pessoas se salvaram. As demais, e a maioria pobres, porque estavam lá na classe C, não conseguiram se salvar. Tem religiões que o bote salvador não são para todos. Mas o nosso Jesus não faz distinção. A oportunidade de salvação é para todos. E não importa o que você tenha feito, não importa a sua ficha corrida. Por isso que tem que pregar nas cadeias. Muito interessante, né? Eu tive um tempo de ministério em presídio. Depois fui falar de filosofia, falar de filosofia aqui na Serra Azul. Mas o conceito das pessoas é que quem está na cadeia tem que morrer mesmo. Pagar pelo que fez. Eu não estou dizendo que não tem que pagar pelo que fez. Eu acho que você tem que assumir as consequências dos seus atos. Mas eles são merecedores da graça tanto quanto você. E aqui eu vou pegar o nosso pastor, porque eu penso que o nosso pastor é a pessoa, se tivesse que falar de santidade, talvez a maior referência nossa aqui é o pastor Raimundo. Seu jeito simples, seu jeito dócil, seu temor de Deus. Mas se eu pegar o pastor Raimundo e pegar o pior estuprador da cadeia e colocar os dois diante de Deus, não há diferença nenhuma. Nenhuma. Por quê? Que diz Romanos 3,23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A única diferença é que na vida do pastor Raimundo há um sangue que cobre os seus pecados. E aplica-se na vida do pastor Raimundo, Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pastor Raimundo, diante de Deus, é tido como justificado. O estuprador, enquanto não aceitar Jesus, ele está condenado. Tem um alvo ali. Mas se ele aceitar Jesus, ele e o pastor Raimundo estão no mesmo mar. Não foi acontecer com o ladrão na cruz? Teve tempo para ele fazer boas obras? Teve tempo para ele se batizar? Ele não teve nem tempo de confessar a listinha de pecados dele. Hoje mesmo estarás comigo no... Isso é graça. É graça de salvação. Para todos. Não importa. A arca é uma advertência aos pecadores. Quem tiver a oportunidade de ir ali em Nova York, no local das Torres Gêmeas, que foram dizimadas por aquele ataque terrorista de 2001, vai ter um memorial ali. Memorial. O negócio é tão sério, eu estava lendo uma reportagem, que foi feita uma comissão dos parentes das vítimas, né, que morreram ali,
E dessa comissão, entre muitos assuntos a tratar, o que seria feito naquele espaço, eles impediram, porque o McDonald's queria fazer uma loja de McDonald's ali perto, em parte do terreno, iam fazer um boulevard, alguma coisa ali, queria fazer uma loja. E eles falaram, não, ninguém vai comer hambúrguer quando ainda tem gente soterrada aqui embaixo. E nós vamos preservar a memória, não vai ficar ninguém comendo hambúrguer aqui não. E impediram. E fizeram um memorial ali todo, e todo mundo que passa ali, eu não tive a oportunidade de ir ali, mas já ouvi gente que foi, é um silêncio. As pessoas não têm coragem de falar alto, de rir, passa olhando, tem uma placa lá com todas as pessoas que morreram. Aquilo ali é um sinal, aquilo ali é um símbolo do que aconteceu. E na história, se você for em Auschwitz, ou onde teve a concentração da câmara de gás, as pessoas fazem tudo isso, passam por lá. Não tem mais lá, mas a construção está intacta e tem monumentos que trazem a lembrança o que foi o nazismo e como consumiu pessoas ali. Irmãos, a arca era um lembrete constante, enquanto estava sendo construída, aquelas madeiras, as vigas, as colunas, de que um louco estava pregando que vai vir juízo, vai vir condenação, esse mundo está ruim, estão se matando, violência, não sei o quê, se vocês se aproximar de Deus, vai vir juízo, e a arca era o sinal do que Deus ia fazer naquela geração. Quem é o sinal hoje? Somos nós. A nossa pregação, e nós estamos calados. Nós, como o pastor Álvaro disse no treinamento, estamos indo consumir igreja, não estamos querendo ser igreja. Nossa boca está calada, nós devemos ser voz profética para evangelizar, para pregar, para anunciar às pessoas, olha, a ira de Deus vai ser derramada, arrependa-se. Olha, o amor de Deus ainda está disponível, a salvação. Não, porque as pessoas acham que Jesus vai vir. E Jesus é amor. Há uma heresia da salvação universal. Todos serão salvos porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é ira, é fogo consumidor. E Deus é justiça. E as pessoas estão esquecendo esse outro lado de Deus, do caráter de Deus. Mateus 3, 7, 8, Jesus faz a advertência. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe, irmãos, nós ouvimos muito isso no treinamento de células esse final de semana. Não basta você crer em Jesus. Eu creio em Jesus. Não basta, sabe por quê? Porque o diabo também crê. Ele crê e estremece. O fruto é mais importante do que a sua palavra. E a palavra nos desafia a dar fruto do quê? De arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Eu fazia algo antes, agora eu não faço mais. Eu torrava meu dinheiro com algumas outras coisas, agora eu abro mão. Todo mês eu comprava um tênis novo. Você é uma centopeia que você precisa de um tênis novo todo mês? Todo ano eu troco meu celular. Precisa mesmo? Será que você não pode ficar o seu celular mais um ano e pegar aquele dinheiro e dar na campanha? Comprar uma cesta básica, ajudar alguém, ser fiel? Então eu começo a ver, são esses os frutos de arrependimento mesmo, de não viver mais para si, mas viver para Deus, de obedecer a palavra como a palavra manda, de evangelizar, de cuidar de alguém, de cuidar de uma pessoa, de ajudar um necessitado. Não precisa dizer, é uma pergunta retórica. Quantos anos você tem de vida cristã e quantas pessoas você trouxe para Jesus? Cadê seus filhos na fé? Cadê as pessoas que você gerou espiritualmente? Porque a Bíblia nos manda fazer isso. Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. E a gente acha que vir à igreja, sentar aqui, cantar uma boa música, dar oferta. Não, não é. É onde talvez nós estamos indo completamente de fora do propósito, da direção, e o juízo está chegando. E nós não estamos sendo o sinal que a arca foi para aquela geração. Nós estamos mostrando a cruz, mostrando quem era Jesus. Apenas a arca oferecia proteção e segurança. Não havia em outro lugar. O que diz o Salmo 23? Hoje é dia do pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz
em verdes pastos, guia-me mansamente às águas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei, porque tu, a tua vara, teu cajado, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus, e unge a minha cabeça, o teu cálice, certamente, bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A proteção que eles tiveram na arca você tem em Jesus hoje. Não é, Miriam? Apesar da dor, da separação, se tem uma coisa que vocês estão experimentando é a segurança de Jesus. É o cuidado, né? Irmã Maura, irmão Mauro. Não misture as coisas. Uma coisa é você ter a dor do luto. E uma mãe e um pai nunca vão superar a perda de um filho. Outra coisa completamente diferente é você saber que Jesus está cuidando, que Jesus está sustentando. E é o que essa família tem experimentado. E é o que você pode experimentar e tem experimentado. E é o que nós temos que mostrar para as pessoas hoje. Irmãos, vivemos uma época que as pessoas estão morrendo não, o mal do século é a depressão, a ansiedade. Os consultórios terapêuticos cheios de gente ansiosa. Queridos, presta atenção uma coisa, depois dá um Google aí, o nível de crianças sofrendo de ansiedade e frequentando clínicas, terapia, crianças. O que vão ser desses adultos? E parte disso, culpa é da tecnologia de celular, viu? Pega essa aí de graça. Não larga celular na mão do seu filho. Já está comprovado. Crianças estão usando óculos mais cedo por causa do celular. E o celular está acelerando o pensamento de criança. Eu vou pesquisar, eu estava ouvindo na CBN aqui em Ribeirão Preto, uma especialista que falou que tem para cada faixa etária, você tem um tempo mínimo, máximo por dia para ficar no celular. É 1 hora, meia hora, 2 horas, nada mais do que isso. E tem pai largando o dia inteiro na mão do celular. E daqui a pouco o seu filho está aí, você não sabe por quê. Mas então o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? O seu pastor está o tonto do seu pastor, todo mundo estava falando lá. E você, achava que era pegação de pé, mas não é. A arca, olha isso aqui que legal. Acho que foi a parte mais legal desse sermão aqui. A arca tinha apenas uma porta. Se eu tivesse a ousadia de dizer que Deus errou no projeto da arca, tem algum técnico de segurança aí do trabalho, algum engenheiro? Os engenheiros na hora já iam falar, cadê a rota de fuga da arca? Cadê a saída de emergência? Cadê a saída de incêndio? Uma única porta. Não faz muito sentido, não é verdade? Pelo menos no desenho aqui devia ter uma porta no mesmo sentido do outro lado, né? Entra, sai, fica mais fácil, não é? Para desembarcar, não. Mas não foi o projeto de Deus. O que só prova que a arca tinha uma finalidade de nos projetar para onde? Para frente. O que Jesus disse? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Não são 2 portas que dão salvação. É só uma. Por isso que a arca só tinha uma porta. Aquela porta da arca remetia a gente para onde? Para Jesus. A porta do aprisco das ovelhas. O único caminho, o único acesso para termos acesso a Deus, a salvação, a segurança das nossas vidas. E você que está me ouvindo nessa noite? É muito interessante, né, irmãos? Saiu um filme recentemente, alguma coisa envolvendo a Lua. A Lua saiu da órbita, sei lá. E aí é sempre assim, né? Vem na direção da Terra. E Hollywood já fez muitos filmes assim. O meteoro está vindo na direção da Terra, vai morrer todo mundo. Aí tentaram colocar uma bomba nuclear lá e falhou, e não sei o quê. Aí gente correndo, aí o mar, não sei o quê. Né? Eles pegam as coisas do Apocalipse e jogam lá. Mas sabe uma coisa que dói meu coração? É da humanidade de fato não saber que está vindo uma ira de Deus na direção delas.
Não saber porque nós não estamos pregando, nós não estamos vivendo, nós não estamos testemunhando. A cada acontecimento mundial, a cada situação que você está vendo, está cada vez mais perto o arrebatamento, a ira de Deus se manifesta e nós estamos calados. Nós estamos quietinhos. Nós não estamos vivendo o Evangelho para as pessoas verem em nós uma diferença e querem saber se Jesus. A ira de Deus vai ser derramada contra este mundo pecaminoso. Deixa eu falar uma coisa para você, que entrou até na discussão aqui. Agora mês de junho, todo mundo está fazendo, é o mês do orgulho LGBTQIHGJ, sei lá o que cada vez aparece um negócio diferente. Nós devemos amar todo mundo. Pessoa se apresenta a você como um homossexual, você tem que amar aquela pessoa, como Cristo a amaria. Você tem que tratar da melhor forma possível. Quer receber na sua casa? Receba. Gaste um tempo com ela, ore por ela, dê uma Bíblia sagrada para ela. Não discrimine jamais. Chegou alguém aí com o negócio da cabeça, tal doidão, sei lá o que. Ame aquela pessoa. Porque todas essas pessoas como eu e você também têm sede. E estão buscando em lugar errado. Só que o mundo aí fora está numa campanha que não tem nada a ver com muitas dessas pessoas. E você vai conversar com alguns homossexuais, como eu mesmo já conversei, eles não compactuam com essa militância que está aí fora. Porque tem muita coisa dessa militância aí que é satânica, é diabólica, não tem nada a ver com eles. Não tem nada a ver. A mesma coisa os negros. Muita coisa de causa de militância da questão negra, de racismo, essas coisas, não tem nada a ver com os negros. É questão política, é questão de ideologia, é questão para afrontar governo, ou isso, aquilo, outro, tal. E hoje o que a gente vê? A gente vê sandália de criança com bandeira de arco-íris. Conseguiram deturpar o sinal de uma aliança que Deus fez para uma causa que é contrária à palavra de Deus. Postaram no grupo hoje um salgadinho que as crianças gostam de comer, tudo com bandeira de arco-íris. Já tem pastor sendo processado porque se negou a batizar casal homoafetivo. E essas causas são exatamente isso. E não sei se você já estudou, eu já li, eu já vi, e eu posso resgatar e pôr para vocês depois no grupo. Alguns ativistas dessa causa declararam publicamente que o papel deles é destruir a família conforme o conceito, a tradição judaica cristã. De próprio punho, eles não vão sossegar enquanto destruir a família. Qual é a família, a tradição judaica cristã? Homem e mulher. E aí eles vão pelas bordas, né? Você tem a questão homoafetiva, agora você tem a questão do trissal. Se você não sabe o que é trissal, é um homem que pode ter 2 mulheres. E já tem homem com 9 mulheres. 9 mulheres. Eu já vi reportagem de que o cara estava casado com a mulher tradicionalmente, separou dela, divorciou dela para casar com a outra que estava grávida. E os 3 ali, para ter o filho, ter direitos por causa do matrimônio. E aí, né, os juristas e a lei agora vai ter que se rebolar, porque vão começar a gerar jurisprudência, daqui a pouco isso vai impactando, daqui a pouco chega no Supremo, chega na Câmara, eles baixam uma lei, que essa coisa passa a ser percebida. Por quê? Porque você vai gerando hábitos, vai aumentando, vai proliferando, essas coisas vão aumentando a causa, daqui a pouco aquilo que a sociedade está fazendo precisa ser, a lei precisa intervir ali. E você acha que vai intervir contra ou a favor da... A favor. Precisa regular isso aqui. Ora, uma vez, muito tempo atrás, uma amante foi beneficiada a receber metade da pensão do marido. Então, a mulher não sabia que o marido tinha uma amante, ele morre, ela vai requerer a pensão, a amante de 15, 20 anos entra na justiça e a justiça manda dividir no meio, para a amante e para aquela mulher. O que você acha que é isso acontecendo na nossa sociedade? É um desvirtuamento dos princípios da palavra de Deus. Então uma coisa é você tratar o pecador, você receber, você amar, você dizer que Jesus o ama e que ele precisa nascer de novo. Sem novo nascimento não entra no reino de Deus. E o novo nascimento é abandonar suas práticas pecaminosas. Isso pode ser a questão do homossexualismo, pode ser um adúltero, pode ser um mentiroso, pode ser quem quer que seja. Outra coisa é sucumbirmos a isso. Os nossos filhos, na escola,
Irmãos, às vezes eu acho que a gente não está realmente atinando o que está acontecendo aí fora, porque se tivesse a gente estava de joelho todo dia aqui orando. O Senhor tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos filhos. Nós estamos vivendo igual Sodoma e Gomorra, e acha que vai ficar tudo bem. Não, a ira está se aproximando. Tem um meteoro de ira de Deus chegando aqui. E vai escapar quem tiver com o sangue do Cordeiro, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que na verdade não vai nem ficar, vai sair, vai ser subtraído, vai ser arrebatado. E nós estamos pregando. Você está pregando lá na sua escola, lá no seu trabalho. Nós estamos testemunhando. A sua família sabe de Jesus. A arca está sendo construída. Eles estão olhando. Você é o sinal da arca. As pessoas olham para você e vêem uma construção. O que significa isso? Olha, assim, ou você é só mais um, que nem faz diferença, como se a arca não existisse. É o que muitos irmãos estão vivendo hoje nas suas vidas cristãs. São apenas mais um de muitos, que não faz diferença. É possível esconder uma arca, irmãos? O tamanho daquela arca era gigantesco. Dava para esconder? Era impossível não ver? Pois quem anda com Jesus, é impossível não ver que Jesus está na sua vida. É impossível não ver a luz de Cristo brilhando na sua vida. E quando essa luz brilhar, as pessoas têm que ser tocadas. E uma mensagem tem que ser carregada a elas. Arrependa-se, ainda há tempo. A porta da arca está aberta. O que eu vou pregar no próximo sermão, que é mais estarrecedor do que esse aqui, é que um ser espiritual fecha a porta da arca. E esse ser espiritual, fechando a porta da arca, anuncia com isso o juízo a todas aquelas pessoas. Por que Deus não deixou tão somente Noé fechar? Porque é Deus que vai trazer o juízo. Quando a porta se fechar, em que Jesus não será mais Salvador, mas será o juiz. Nós ainda vivemos o tempo em que Jesus está salvando. Venham, Ele está salvando. Ainda há uma oportunidade de ser salvo. Mas o tempo está acabando. E está acabando rápido. Eu acredito que, se não na minha geração, eu penso que na da Sofia, vão vivenciar o arrebatamento da igreja, pela velocidade que as coisas estão acontecendo. E nós não podemos nos calar, nós temos que ser igreja. Deve ter alguém que você ama muito, que precisa ser salvo, não? O que você está fazendo por isso? O que nós estamos fazendo? João Vicente falou da barca do alto do inferno. Eu estou falando da barca da salvação. Para a nossa geração, para agora. Depois que você morrer, não adianta. Você já comprou seu bilhete, sabendo ou não. Para qual barca? Eu já não sei. Eu espero que seja para a salvação. Em nome de Jesus. Não é só a igreja, é Jesus. Jesus e Jesus. Feche seus olhos.